Projetos não falham só por falta de planejamento. Eles também falham porque riscos não foram antecipados, avaliados e gerenciados. O risco ignorado hoje é o problema inevitável de amanhã. É por isso que no Dashboard Estratégico de Projetos, criei uma estrutura prática de gestão de riscos, que dá visibilidade, prioridade e clareza para que o portfólio avance com segurança. No vídeo 2 da série Gestão que Conecta, eu apresentei para vocês o Dashboard Estratégico de Projetos, um arquivo que permite uma visão integrada e conecta escopo, tempo, custo e riscos. No vídeo 3, exploramos um pouco mais sobre a aba Plano de Ação e Dashboard de Ação. No vídeo 8, revisamos a aba Roadmap. Entendemos como criar um cronograma, como criar um diagrama de Gantt e como calcular o caminho crítico de um projeto. Agora, no vídeo 11, vamos explorar a aba Gestão de Riscos e o Dashboard Gestão de Riscos. Na aba Riscos, a tabela de riscos é separada em 3 seções. Riscos definidos antes da mitigação, ações de mitigação, uma seção para ações de mitigação e outra seção para riscos revisados após a ação de mitigação. Vamos ver cada uma dessas seções, ok? No início, na primeira seção, riscos definidos antes da mitigação. A recomendação é que os gerentes de projeto, quando definirem um projeto, revisem com a equipe e façam uma reunião de brainstorm e listem aqui todos os potenciais riscos. O usuário ele precisa selecionar o ID do projeto, lembrando que o projeto já precisa estar previamente cadastrado na aba Projetos. Nós vimos isso no vídeo 2 da série. O arquivo tem uma fórmula que vai trazer o nome do projeto e a equipe deve descrever qual é o risco associado a esse projeto, ok? Definir um impacto, tem uma classificação, uma tabela que eu estou sugerindo na aba Listas de Apoio, mas basicamente é definido se o impacto é baixo, médio ou alto. Na aba Listas de Apoio, vocês podem ver as tabelas mais ao detalhe, ok? Com os critérios que foram considerados. Basicamente, as 3 tabelas, impacto, probabilidade e controle, vão de 1 a 3, possuem 3 classificações, baixa, média e alta. O usuário deve definir a probabilidade de ocorrência desse risco, se é uma probabilidade baixa, se é uma probabilidade média ou se é uma probabilidade alta. E o usuário deve definir os métodos de controle ou de evitar esse risco que já tem implementados hoje. Se são controles eficazes, razoáveis ou não tem controles. A ideia é ser algo bem básico, não foi criar uma tabela de vários critérios, é ser algo mais direto ao ponto, ok? Entre alto, médio e baixo para impacto do risco, caso ele ocorra, a probabilidade desse risco ocorrer e o controle que já tem estabelecido hoje. Depois disso, é feita uma multiplicação do impacto da probabilidade do controle e tem uma classificação. Essa classificação ela tem 5 categorias, pode ser intolerável, pode ser leve, moderado, substancial e tolerável. Vocês conseguem também ver essas classificações aqui na aba Listas de Apoio. Então, intolerável é a faixa de 24 a 27, que é um risco altíssimo. A gente precisa de uma ação imediata, precisa gerenciar esse risco com máxima prioridade. Substancial é muito relevante, é um risco bem relevante, deve ser priorizado também. Moderado é relevante, mas assim, é um ponto que requer atenção, requer acompanhamento. Tolerável pode ser tratado com ações já programadas, algo de rotina, e leve tem baixa prioridade, deve sim ser monitorado para não virar um problema no futuro, porém ele está dentro de uma classificação aí de baixa prioridade. Okay? Depois disso, a equipe deve definir ações de mitigação
Claro que aí, revisando, né, a questão da classificação para priorizar essas ações, mas deve ser definidas ações de mitigação, um responsável, o prazo de conclusão dessa ação, o progresso deve ser registrado aqui à medida que a ação vá avançando, o status da ação, aqui tem uma lógica, uma forma que com base no prazo e no progresso é definido o status, se está concluída, aprazada ou em andamento. E os comentários, se já foi implementada, se não tem ação para ser definida, qual é o avanço dessa ação de mitigação. E depois disso, a equipe deve passar por uma outra seção da tabela, que é os riscos revisados. Então, antes, por exemplo, para essas duas ações que já estão como implementadas, uma tinha risco tolerável e outra substancial num primeiro momento, e num segundo momento, depois da ação, passaram a ter risco leve e tolerável. Aqui pode entrar em um outro ciclo para, por exemplo, essa do tolerável, de ser registrado novamente nessa seção, né, o risco, e ser definido uma outra ação para reduzir ainda mais. Porém, a ideia aqui é manter essa tabela de gestão de riscos como um arquivo vivo que vai dando visibilidade do status atual dos riscos do projeto para o gerente de projeto, para o gerente de portfólio. No dashboard Gestão de Riscos, é possível ter visão do resumo dos riscos, da quantidade de riscos, seja de um grupo de projetos, de todos os projetos ou de um único projeto, a maior classificação dos riscos de todos os projetos ou também de um único projeto, a média do IPC desses projetos e a classificação média de acordo com esse IPC. Então, desse portfólio de projetos que eu tenho 78 riscos, o pior é considerado intolerável, porém, na média, ele está tolerável. Okay? E a gente consegue ver aqui um gráfico de radar de como está a distribuição dos riscos. A grande maioria tende aqui para esse grupo de tolerável, leve e alguns aqui para moderado. Porém, se a gente filtra um único projeto, né, a gente consegue ter uma visão, pode ser uma situação bem diferente. Por exemplo, o projeto 3, ele tem alguns riscos como substancial, leve e tolerável. E a gente consegue ver aqui que ele possui 8 riscos, o pior é intolerável, na média está em 12 o IPC, e que é classificado como moderado. Okay? Então é bem importante na questão de gestão de riscos, analisar o do portfólio de um modo geral, ou inclusive eu posso selecionar alguns projetos que eu sei que fazem parte, não sei, que sejam do mesmo líder, que são da mesma unidade de negócio, e posso filtrá-los, ou inclusive eu posso ver de todo o portfólio. Porém é bem importante ter essa visão do que é o geral e do que é de cada projeto. Neste vídeo, vimos como integrar a gestão de riscos no nosso dashboard, mas eu quero ir além. É por isso que desenvolvi uma minissérie sobre FEMEA, Análise de Modo de Falha. Essa é uma das metodologias muito utilizada na indústria automotiva e uma das favoritas, das minhas favoritas, para a gestão de riscos. A ideia é trazer e integrar a FEMEA com o gerenciamento de risco dos projetos e ampliar a capacidade dos gerentes de projeto de identificar problemas e evitar falhas. O risco que você não enxerga hoje pode comprometer o custo, o tempo e o prazo de amanhã. Gerir riscos não é burocracia, é proteger o projeto para que as entregas realmente aconteçam. Com essa estrutura, você consegue priorizar, antecipar e agir antes que o problema surja. Agora eu quero ouvir você. Me conta qual é o maior risco dos seus projetos. Deixe aqui nos comentários. E se esse conteúdo faz sentido para você, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e continue acompanhando os próximos episódios da série Gestão que Conecta. Vamos explorar ainda mais ferramentas para dar segurança e previsibilidade à gestão de projetos.